Então, a gente vai dar um depoimento na Polícia Federal. Ah, ok. Por quê? Para responder sobre ter compartilhado um vídeo com mentiras sobre as urnas eletrônicas logo após os atos terroristas do dia 8 de janeiro. Quem poderia imaginar, né? A defesa vai dizer que o Bolsonaro não ia postar, que ele ia só encaminhar para ele mesmo ver depois. Super normal mesmo, né? Quantas vezes na vida você já fez isso? Postar algo sem querer que ia só encaminhar para você mesmo ver depois, né? Não importa, a gente vai dizer que ele postou por engano. E é fácil fazer isso sem querer? São locais parecidos ou próximos ali para clicar sem querer, para fazer essas duas ações? Não, nada a ver. Mas não importa, a gente vai justificar dizendo que ele tava doidão de morfina. E o vídeo falava o quê? Acusava sem provas uma fraude na eleição de 2022. Bolsonaro é igual aluno do pré-primário, né? Porque é infantil, porque não sabe nada sobre assunto nenhum? Também, mas porque nunca tem prova. Parece até algumas faculdades em que todo mundo que paga é aprovado. Ouvi dizer que ele nunca cozinha porque ele precisaria provar a comida. Mas a gente vai dizer que ele postou errado porque tinha tomado morfina. Então ele tá admitindo que trabalhava drogado? Não, nessa época ele já não era mais presidente. Engraçado, porque nessa época ele postava coisas como se ainda fosse presidente, né? Uns tweets enigmáticos, falando como se ainda fosse o presidente. Morfina, com certeza. Morfina é foda mesmo. Sempre que eu uso morfina, eu começo a atentar contra a democracia, é uma loucura. A defesa vai dizer que tanto a postagem era errada que ele postou e apagou logo depois. Quer dizer que ele estava doidão a ponto de postar, mas estava normal a ponto de perceber? Exatamente. É a droga que bate sem bater, o açúcar que engorda sem engordar, a água que molha deixando seco. Não faz sentido nenhum. Não importa, a defesa vai dizer ainda que o presidente, quando saiu de férias, tratou a eleição como página virada. Em momento algum você vai encontrar alguma declaração dele falando que a eleição foi fraudada. Mas não é exatamente esse o ponto do post que está sendo questionado? Uma mentira sobre fraude na eleição? Não importa. Será que ele viu que não deu certo o golpe e que o povo rodou e aí desistiu? A defesa vai dizer que, a partir do momento da derrota, ele fez uma transição e no dia 30 de dezembro deixou o país para as férias que não tirava há 4 anos. Mas todo dia ele estava de férias. Todo final de semana era foto dele em lancha, em jet ski, todo dia estava rodando de moto à toa por aí. Parecia que era só ter uma tragédia que o cara tirava férias só para não ter que ir lá. E o Brasil tem tragédia quase todo dia, né? Não importa. A defesa vai dizer que o presidente repudiou na noite do dia 8 todos os acontecimentos lamentáveis que aconteceram aqui em Brasília. Engraçado, né? Deve ter sido só de noite depois que já tinham prendido uma centena de golpistas e o golpe tinha dado visivelmente errado, né? Não sei lá, uma pessoa maldosa poderia até dizer que ele estava esperando para ver se ia rolar ou não o golpe e quando deu errado ele resolveu condenar publicamente um negócio que ele mesmo incentivou indiretamente durante meses só para tirar o corpo fora. Não importa. E quanto tempo durou esse depoimento? 2 horas. Já é mais do que ele trabalhou o ano passado inteiro, né? E quando foi feita essa postagem dele mesmo? 2 dias depois da tentativa de golpe. Quer dizer que 2 dias depois da tentativa de golpe, ele estava salvando para ver depois um vídeo sobre uma suposta fraude na eleição e nas urnas que, segundo a defesa, ele tinha superado completamente, que era a página virada e que ele ainda repudiava os atos do dia 8. Entendi. Não importa, ele estava sob efeito de morfina quando fez o post contra a urna. E todas as outras 453 mil vezes em que ele sugeriu que as urnas eram fraudadas, também estava sob efeito de morfina? Não importa. O cara que tomou morfina, hein? Morfineiro esse aí, deve ser até morfinólatra, dependente já. Não importa. E a vez que ele falou que tinha provas da fraude em uma eleição? Morfina, com certeza. E quando depois ele mudou o que ele disse e falou que não tinha provas? Deve ser porque o efeito da morfina passou. 9 dias depois? Essa morfina é da boa mesmo, hein? Pois é. E quando ele falou mentira das urnas para embaixadores de outros países? Morfina, só pode. Ele podia ter inventado com um assessor que postou por engano e quando ele viu apagou, né? Era melhor, porque no próprio documento fornecido pelo Bolsonaro para a Polícia Federal
mostra a dosagem da morfina aplicada e os especialistas dizem que isso não seria suficiente para uma atrapalhada dessa. Não importa. Isso, claro, supondo que existisse chance de acreditar que foi isso e que a gente ignorasse todas as outras vezes em que ele espalhou mentira e acusação sem provas sobre as urnas, né? Não importa. Só fico tranquilo porque ninguém aprovaria uma ideia dessa. Depois dessa explicação, para vocês terem uma ideia, foi mal, tava doidão, é um dos termos mais mencionados no Brasil hoje. E eu contei para vocês aqui, quando detalhei o que disse a defesa, que Bolsonaro tinha um histórico de dizer exatamente o que ele disse sobre efeito de morfina. Ele já tinha falado aquilo em julho de 2021, em julho de 2022, em setembro de 2022, no meio da eleição, depois de perder e depois do 8 de janeiro. Então, assim, é difícil convencer que aquela postagem foi feita porque ele estava sob efeito de medicação e todas as outras falas. No Cercadinho, no Alvorada, aos embaixadores, todas essas que versam sobre a mesma fake news, né?